Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para mais uma videoaula nossa. E hoje, matemática. Nossa, matemática. Vamos trabalhar um pouco mais hoje. Outros assuntos que dizem respeito a essa matéria tão gostosa. Pegue um livro, o material e venham comigo. Bem, pessoal, então nós vamos ver aí os critérios da divisibilidade. Inicialmente, para vocês entenderem a questão da divisibilidade, é que nós vamos conhecer, os números através das regras que podem ser divisíveis pelo número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, nós vamos poder analisar um número e perceber se este número, descobrir se este número pode ser dividido por um desses números naturais no qual eu falei, e essas operações de divisão dão exatas. Então, vamos conhecer como vai ser esse processo. Vocês vão ficar aí só com a explicação de tia, que eu tive um probleminha e não consegui colocar minha imagem aí para vocês visualizarem, tá? Mas preste atenção no que a tia vai explicar. Então, nós temos aí, efetuando a divisão, vamos verificar se o número 762 é divisível por 3. Então, como é que eu descubro se esse número é divisível por 3, sem precisar realizar a operação? Se nós observarmos a operação, nós vamos ver que se eu dividir 762 por 3, eu vou ter 254. Então, se vocês observarem o resto aqui foi igual a 0. Como a divisão é exata, toda divisão terminada em 0, ela é exata, podemos dizer que 362 é divisível por 3. No caso aqui, eu dividi 242 do livro, tá dando um exemplo, por 3. Já o meu resto foi 2. Isso quer dizer que a divisão não é exata. Então, podemos dizer que o 242 não é divisível por 3. O número só é divisível por outro quando a operação é exata, quando aqui o resto é igual a 0. Se o resto for diferente de 0, esse número não vai ser divisível. Prestem bem atenção nisso e lembrem-se. Então, vamos lá. Um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a 0. Para que a divisão entre os números resulte em partes inteiramente iguais, necessitamos ter conhecimento sobre algumas regras de divisibilidade. Então, prestem atenção bastante. Os critérios de divisibilidade, eles não vão estar associados a apenas cálculos, mas sim a aplicação de regras. Então, prestem bem atenção. São essas regras que vão fazer com que eu descubra quando o número é divisível por determinado número natural dado. Lembre-se disso, é através das regras. Então, como base aí, o que nós vamos ter são as regras, não os cálculos. Vamos continuar. Vamos então conhecer agora as regras, por exemplo, da divisibilidade por 1, do número que pode ser dividido por 1 e a operação sempre dar exata. A regra diz: todo número é divisível por 1. Todo número, todo e qualquer número é divisível por 1, porque todo número dividido por 1, eu tenho aí uma divisão exata. Então, se eu divido aí nos meus exemplos, 63 dividido por 1, eu vou ter 63. Se eu divido 125 por 1, é 125. Então, vamos guardar essa primeira regra. E guardar essas regras é o que vai fazer vocês lembrarem e aplicar essas regras. Vamos agora para a divisibilidade por 2. Qual é a regra que se aplica nesta divisão?
Primeiramente, temos que ver que um número é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, logo de antemão, a gente diz que um número é divisível por 2 quando esse número é par. Todo número par, ele pode ser dividido por 2 e ter uma operação de divisão exata. Olha o exemplo. 764 é divisível por 2 porque ele termina em 4. Então, se ele termina em 4, ele é um número par. Sendo um número par, ele é divisível, porque a operação é exata. Já 683 não é divisível, porque ele termina em 3, e 3 é um número ímpar. Se eu dividir este número por 2, eu não vou ter uma divisão exata. Então, o número só é divisível quando a minha divisão é exata. O conjunto dos números naturais divisíveis por 2 é chamado de conjunto dos números naturais pares. Então, todo número par, foi aquilo que eu disse, é divisível por 2. Olha aqui mais exemplo. 318 é par, porque ele termina em 8. Então, ele é divisível por 2. 527 não é par, porque ele é ímpar. Então, ele não é divisível por 2. Lembrando a vocês que o número divisível por outro é o número que a divisão é exata. Lembrem-se disso. Divisibilidade por 3. Nós temos a seguinte regra. Na divisibilidade por 3, a ser aplicada. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. Deixa eu só lembrar primeiramente o que são absolutos. Estão lembrados da regra lá e do assunto que nós já demos sobre questão de números absolutos, valores absolutos e valores relativos? Então, quando eu falo valor absoluto, eu estou me referindo ao próprio número, ao algarismo que está formando o número. Quando eu falo de valor relativo, é de acordo com a posição que o número ocupa. Então, se eu tenho 42, 4 é o valor absoluto e 2 é o valor absoluto. Então, lembre-se disso. O valor absoluto é o valor do próprio número. Tá? O algarismo lá que está sendo representado. Lembrem-se. Então, o que é que acontece aqui? O que é que a regra diz? Eu preciso somar os valores de cada numeral, de cada algarismo. Então, aqui, olha, por exemplo, eu tenho 621, ele é divisível por 3, por quê? Prestem atenção, eu vou somar o 6, mais 2 e mais 1. Então, se vocês verem aqui, esse valor vai ser igual a 9. 9 está presente na tabuada de 3, é um número que é divisível por 3. Então, eu digo que 621 é divisível por 3. Vai ser uma divisão exata, sem precisar fazer a operação. Aí, eu tenho agora o número 485. Está dizendo que não é divisível por 3. Por quê? Somem 8 mais 4, 12. 12 mais 5, 17. Está aqui. 17 não é divisível por 3. Se eu dividir, a operação vai dar inexata. E só a dica, 17 não tem na tabuada de 3. Então, isto implica que este número não é divisível. O número só é divisível se eu somar todos os números que compõem o numeral e obter um resultado que tenha na tabuada de 3, que seja divisível por 3. Isto é a regra para divisibilidade por 3. Vamos conhecer agora a regra da divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Essa é a regra para ser aplicada para saber se um número pode dividir por 4 e ter uma divisão exata. Eu tenho que observar os dois últimos números deste numeral e verificar se ele é divisível. Se esses dois números, para facilitar o meu entendimento, estiver na tabuada do número 4. Vamos ver o exemplo. O número 4.312 é um número grande. Não preciso armar
operação nenhuma para descobrir se ele é uma divisão exata ou inexata, para descobrir se ele é divisível por 4. Então, só é observar o quê? Os dois últimos números. Então, se eu observar os dois últimos números, eu tenho aqui o 12, que é divisível por 4. Para facilitar o entendimento, é um número que tem na tabuada de 4. Então, vai facilitar para que eu entenda que este número é um número divisível por 4, porque a divisão é exata. O número 1635, os dois últimos números é quanto? 35. Ele não é divisível, porque 35 não pode dividir e dar uma divisão exata por 4. A gente tem que lembrar que o 4, aí na tabuada de 4, eu não tenho 35 como resultado. Então, eu já descarto isso aqui, o considerando já descarto, não posso considerá-lo como um número divisível por 4. Vamos ver o número 758.836. Vê que número enorme. Eu vou olhar para esse número, como é que eu vou descobrir se esse número é divisível por 4? Observa os dois últimos números. Se os dois últimos números estiverem na tabuada de 4, já vai ser uma dica para que você saiba que este número pode ser dividido por 4 e obter uma divisão exata. Então, eu posso considerar ele como um número divisível por 4. Então, até agora, o que é que nós temos? Nós temos a divisibilidade por 1, a divisibilidade por 2, a divisibilidade por 3 e a divisibilidade por 4. Cada uma dessas com regras a serem aplicadas. Então, só recapitulando. Divisível por 1, todo número é divisível por 1. Se for por 2, o número tem que ser par. Se for por 3, a soma dos algarismos deste número tem que dar um resultado que eu vá achar na tabuada de 3 para facilitar a minha compreensão. E o divisível por 4, eu preciso observar os dois últimos números desse numeral. Tia, e se o número tiver só 2 algarismos? É mais fácil ainda. Se eu escrever, por exemplo, e perguntar a vocês o número 16 é divisível por 4? Claro que é. Ele próprio tem na tabuada de 4. Então, isso vai facilitar que vocês identifiquem o número, se ele é divisível ou não. 5. Divisibilidade por 5. Vamos ver o que é que a regra da divisibilidade por 5 diz. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. É muito fácil nesse caso. Todo número terminado em 0 e todo número terminado em 5, ele é divisível por 5. Isso implica que a divisão por 5 vai dar exata. Já o número que é terminado em outro algarismo fora o 0 e o 5, não vai ser divisível. Ele não vai terminar em uma divisão exata, ele vai ser inexato. Ok? Isso é a regra da divisibilidade pelo numeral 5. Essa é bem simples. Vamos ver agora como é que se aplica a divisibilidade para o número 6. Como é essa regra? É uma regra que requer um pouco mais de atenção. Então, concentrem-se. Um número é divisível por 6 se ele é par, ele tem que ser par, ou seja, divisível por 2. Então, ele tem que ser par, por isso ele vai ser divisível por 2, e a soma dos seus algarismos tem que ser também divisível por 3. Então, eu tenho aí duas regras para ser aplicadas só na divisibilidade por 6. Observem, olha o número 756. Se eu somar cada algarismo desse, eu vou ter quanto? 7 mais 5, eu vou ter 12. 12 mais 6, eu vou ter 18. Se nós formos observar, ele é um número par e todas as somas dos seus algarismos dá 18. E 18 é divisível por 3 porque tem na tabuada de 3 para facilitar vocês entenderem. Então, o que é que acontece? Este é um número divisível. Esta divisão é exata. Se eu observar o número 527, ele não é divisível por 6.
eu já descarto. Eu não preciso nem somar os algarismos. Por quê? Porque o 527 é um número ímpar. Para ser divisível, a primeira regra que eu tenho que observar é se ele é par. Se ele não for par, eu já descarto. Não preciso me preocupar em somar mais nada. Já o número 872, ele é par. Opa! Então, ele pode ser divisível. Mas será que a soma dos algarismos é divisível por 3? Aí você tem que somar. Você soma 8 mais 7, você vai ter 15. E 15 mais 2, você vai ter 17, que está aqui, ó. Ele é par, mas a soma dos algarismos dele não tem na tabuada de 3. Ele não é divisível por 3. Então, este número não pode ser divisível por 6. Ele vai ser um número só divisível pelo número 2. Mas por 6 ele não pode. Então, entendam e lembre-se. A regra da divisibilidade por 6 diz que os números têm que ser par e, ao mesmo tempo, a soma dos seus algarismos tem que obter um resultado que seja divisível por 3. Ou quer dizer que esteja na tabuada de 3, para ajudar mais aí. Tá? Até agora vimos aí as regras para divisibilidade até o número 6. Vamos agora para a nossa próxima regra. Vai ser a divisibilidade pelo número 7. Observem bem. Para sabermos se um número é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das unidades. Então, vamos lá, por etapa, tá bom? Vimos aí a divisibilidade por 6, vocês viram que tem duas regrinhas para ser aplicada, que requer bem atenção. A mesma coisa é agora com o 7. Prestem bem atenção. Então, para eu saber se o número é divisível por 7, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dobrar o algarismo das unidades. Então, eu tenho um número, por exemplo, 12. Nesse número 12, quem é a unidade? É o número 2. Então, eu vou dobrar este número. O que é dobrar o número? Pegar este número e fazê-lo em duas vezes. Então, eu tenho aí 2 mais 2, nesse caso meu, ou eu vou ter 2 vezes 2. Então, vocês que escolhem. Mas vamos lá. Primeira coisa, dobra esse algarismo da unidade. Depois que você dobrar ele, você vai subtrair ele do resto do numeral. Você dobra, você vai achar aí um resultado, e este resultado você vai subtrair com o resto do número que sobrou. Se o resultado for divisível por 7, então o numeral é de origem também é divisível por 7. Como assim? Vamos para a prática, tia. O número, temos aqui 203. Prestem atenção. Ele é divisível por 7. Vamos lá. Primeira coisa, quem é o número do algarismo? Quem é a unidade aqui desse algarismo? É o número 3. Então, eu vou dobrar este número. 3 vezes 2 ou 3 mais 3, vocês que escolhem. Eu vou obter numeral 6. Do numeral 6, o que é que eu faço? Eu vou subtrair, eu vou fazer uma operação de subtração de menos com o que sobrou do número. E o que sobrou do número foi 20. Eu dupliquei o número 3 e sobrou o número 20. O número 20. Então, o que é que eu faço? 6, não é isso? 3 mais 3 ou 3 vezes 2 vai dar 6. E vou subtrair, vou tirar do 20. Deu 14. 14 é divisível por 7? É. Tem na tabuada de 7? Tem. Então, o número 203 é um número divisível por 7, porque a divisão vai dar exata. Vamos para o próximo número. Como exemplo, 294. Ele é divisível por 7? Aí a gente vai descobrir. Ele é por quê? Quem é o número da unidade aqui? 4. Vamos duplicar esse 4. Dá quanto? 8. 4 mais 4. 8. Nós vamos pegar o 8, que nós duplicamos, e vamos subtrair do que sobrou, que é o 29. Então, 8 menos 29, eu vou obter o número 21. 21 tem na tabuada de 7? Tem. Se tem na tabuada de 7, então este número é divisível. Agora, se eu somar o número, se eu duplicar aqui ele e subtrair com o número que sobra e o resultado não tiver na tabuada de 7, não for divisível por 7, então eu não tenho aí um numeral
divisível por 7. Gente, isso requer atenção e guardar, reter essas informações, essas regras. Tia, eu não entendi ainda, não se preocupe, porque a gente só vai assimilar mais ainda essas regras através da prática e dos exercícios. Entendido? Mas vamos lá, continuando. Divisibilidade por 8. Então, o que nós temos aí? Um número é divisível por 8 quando termina em 0, 0 e 0. Então, quando a gente tem um número terminado em uma sequência de 0. Ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, essa é a regra aplicada para saber quando um número é divisível por 8. Temos aí no exemplo, o número 45.128 é divisível por 8, pois 128 é divisível pelo número 8. Então, é uma divisão que eu faço. Então, torna-se mais fácil porque você vai aí executar uma divisão com um valor menor para saber se todo número pode ser divisível por 8 neste caso. O número 45.321 não é divisível, por quê? Porque o 321, que são os 3 últimos números, não é divisível por 8. É uma divisão que ela é inexata. O número 7.000, ele é divisível, como a regra mesmo diz, ele é um número que terminou em 3 zeros. Vamos ver agora a divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9, por ele mesmo. Bem parecido com a regra que a gente aplica lá no divisíveis por 3. Mas vamos lá continuar. O número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9, como já dito. Exemplos. O número 1935 é divisível por 9, por quê? Se nós somarmos os algarismos 1, 9, 3 e 5, vamos obter o resultado 18, que é um número divisível por 9, porque esse número tem na tabuada de 9 para facilitar a nossa compreensão. O número 5.381 não é divisível, pois se eu somar 5 mais 3 mais 8 e mais 1, eu vou obter o número 17, que não pode ser dividido por 9 para ter uma operação exata. Então, aí, neste caso, ele não pode ser divisível. O número 3.464.514, ele é divisível, porque se você somar todos os algarismos deste número, nós vamos obter o resultado 27, que é um número divisível por 9, e entendendo-se que este número tem na tabuada de 9. Ok, pessoal? Vamos dar continuidade. Não se preocupem. Lembrem-se que a prática e a execução do exercício que vocês irão realizar no decorrer das nossas aulas é que vão fazer com que vocês fixem mais o conteúdo de hoje. Tá? Então, vamos agora para o nosso próximo número. O divisível por 10, a divisibilidade por 10, a regra implica-se em quê? Que o número é divisível por 10 se termina com o algarismo 0. Aí nós temos o divisível por 100, que é quando ele termina com 2 zeros, e o divisível por 1000 quando termina com 3 zeros. Mas vamos aos exemplos. O número 5.420, ele é divisível por 10 porque ele terminou em 0. Já o número 6.342, ele não é divisível porque ele não terminou em 0. Ele vai ser divisível aí pelo número 2. O número 2100, ele é divisível por 10 e também pode ser dividido por 100, pois ele termina com 2 zeros. Pode ser dividido por 100 porque tem os 2 zeros e como ele também termina em 0, pode ser por 10. O número 12.000 é divisível por 1000, porque aí a gente tem a presença dos 3 zeros e também pode ser dividido por 10 ou por 100. Ficamos aqui, tá? Como eu falei, tenham calma, não se desespere com o conteúdo, que a prática de exercício é que vai fazer com que a gente aprenda mais. Nós vamos ficar por aqui, gente, com essas regras de divisibilidade.
Quem achou, né, complexo ou complicado, não precisa se preocupar, porque essas são regras que vocês têm que assimilar e para isso vocês têm que assistir o vídeo outras vezes e ler o conteúdo outras vezes para que assim o conteúdo seja adquirido. E não só isto, o conteúdo de vocês também a gente vai aprender e assimilar melhor essas regras na prática. Então, com os exercícios diários, nós vamos também assimilar e compreender como essas regras são aplicadas. Vamos encerrar nossa aula por aqui hoje, de matemática. Um beijo enorme para vocês e vamos ficar aqui com mais uma mensagem de reflexão. Estudar todos os dias faz com que seu cérebro se acostume ao constante processo de informação. Essa frase veio certinha para nosso momento agora. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você vai assistir as videoaulas outras vezes, quanto mais você vai pesquisar, quanto mais você vai procurar informações, o seu cérebro ele vai se acostumando ao constante processamento. Então, ele vai começar a assimilar com mais rapidez todas as informações que você obter. Então, estudem que este é um dos melhores investimentos que vocês podem fazer para a vida de vocês. Beijo enorme novamente. Fiquem com Deus.